E vamos lá para a prometida caixinha de perguntas em celebração aos nossos 3 meses aqui no Canadá, tá? Vocês me perguntaram lá no Instagram, vou trazer algumas respostas aqui. As perguntas, tinha umas perguntas que eram mais ou menos parecidas, então dei uma sintetizada. Vamos lá. Primeira pergunta é: qual a parte mais legal e qual a parte mais difícil até agora? Gente, eu acho que a parte mais legal é descobrir as coisas, sabe? Porque tudo é uma novidade pra você. Então, esse sentimento de primeira vez é uma coisa muito gostosa, né? Eu acho que ser estrangeiro tem os seus lados negativos, mas tem o seu lado positivo, que é porque todo mundo quer saber de você. Todo mundo quer saber como é o Brasil, você é uma novidade, eles querem ouvir você falando português. Então, eu acho que esse sentimento de novo, de descoberta, é a parte mais legal da nossa experiência até agora. E a parte mais difícil, eu acho que é a parte financeira, definitivamente. Se você não é rico ou se você não tem posses, você sempre vai estar preocupado com dinheiro, se as contas vão fechar. Eu acho que isso te deixa muito preocupado, te deixa muito tenso. Então, eu colocaria a questão financeira como a parte mais difícil, até mesmo mais difícil do que a questão da saudade. Porque eu acho que a saudade você liga para as pessoas, você fala com elas, faz videochamada. Não é a mesma coisa de ver as pessoas. Só que é isso. Dinheiro, se você não tem, você não tem, né? Se você não tem de onde tirar, você não tem onde tirar. Então não é que nem estar com saudade da minha mãe e ligar para minha mãe, fazer videochamada. Hoje em dia é bem mais negociável essa questão de ver e falar com as pessoas, né? Enfim. Inclusive, na questão da saudade, me perguntaram: já deu tempo de sentir saudades do Brasil? Já deu, gente, já deu. Inclusive, no último vlog que eu postei que eu tava meio bad, um dos motivos é esse, né? Eu tô com saudade de casa, obviamente. Vai fazer 4 meses que a gente tá aqui no Canadá. É um clima totalmente diferente, né? Eu sinto saudade de andar de bermuda e chinelo, ir na feira, comer pastel e tomar caldo de cana, sabe? Sinto saudade disso, sinto saudade dos meus sobrinhos, né? Dos sobrinhos do Rafa. Sinto saudade dos meus cunhados, da minha mãe, do meu irmão, dos churrascos na casa da sogra do meu cunhado. Sinto saudade de tudo isso, né? Sinto saudade da vista da minha janela, de pegar o trenzão da CPTM, de ir na Liberdade. É claro que eu sinto saudade disso tudo e bate, né? Bate, porque eu não sei quando que a gente vai conseguir ir pro Brasil, porque tem a Paloma, né? O Rafa não tá trabalhando ainda. Então, enfim, tem N questões que nos impedem de ir no Brasil, de ir pro Brasil agora. Então me dá aquela coisinha, né, de que eu queria um churrasquinho, ouvir um pagode, cantar. A gente cantava muito nesses churrascos com os meus cunhados, era muito gostoso, então dá saudade, evidentemente. É, Mas eu já sinto de alguma forma de que se eu for pro Brasil, eu vou sentir saudade de Montreal como casa, sabe? Porque eu já vejo meu apartamento, a minha rotina que a gente tem aqui, os passeios que a gente dá com a Paloma, né? A nossa casa agora é aqui. Então, assim como quando eu morava em Pelotas e eu ia para São Paulo e eu sentia de alguma forma que eu era turista, eu acho que quando a gente for pro Brasil, já é tempo suficiente para a gente se sentir um pouco deslocado, né? Porque assim como em 4 meses a gente mudou muito morando fora, as coisas no Brasil também mudaram muito em 4 meses. Então é meio que inevitável isso, né? Mas eu tô com saudades do Brasil, sim, gente. Das coisas boas do Brasil, né? Enfim, em seguida, o que você mais amou e o que você mais odiou em Montreal? O que eu mais amei em Montreal, eu acho que a segurança da cidade e a eficiência do transporte. Eu acho que tem dias que o transporte me tira para otário, com certeza, né? Tem dia que eu fico 10, 15 minutos, porque, sei lá, aconteceu alguma coisa na rede de transportes, mas no geral eu acho tudo muito rápido, assim. Já comentei para vocês que entre eu sair de casa e chegar na universidade é tipo meia hora, e para mim isso é rápido, né? Eu conversei com um aluno, ele tá vindo pro Canadá, e para ele é longe, né? 30 minutos, ele fala, 30 minutos de metrô é muito, demora muito, né? A gente queria morar a 10 minutos da universidade e tudo mais, mas para mim 30 minutos tá ótimo, até porque eu não queria morar tão no centro, porque é o fuzuê, né? Queria morar um pouco mais afastado. Então 30 minutos tá ótimo, acho o metrô rápido, né? Acho a cidade limpa, a cidade segura, então isso eu acho que é o que eu mais gosto em Montreal. E o que eu mais odeio em Montreal, não sei, gente, não sei. Porque acho que o clima, eu não odeio o clima, né? Eu acho que tô cansado do frio, tô cansado da neve, assim, acho que tô sentindo saudade de usar shorts e poder sair sem blusa na rua.
Mas eu não diria que eu odeio, assim, vai, odeio frio, porque eu gosto de frio, né? Eu gosto de frio, gosto de botar uma blusinha, mas 4 meses já deu, né? E não sei o que eu mais odeio em Montreal. No geral, eu gosto de Montreal. Acho que talvez o custo de vida, que é um pouco alto, não sei. Vou pensar. Isso, e se eu chegar numa resolução, eu respondo até o final do vídeo. Porque, no geral, eu gosto de Montreal. Acho que não tem nada que eu odeie. Tem coisas que eu não gosto, né? Mas não que eu odeio. Ok, é isso. O que você achou mais difícil ou diferente comparado ao Brasil? Acho que definitivamente fazer amigos. Eu acho que no Brasil a gente faz amigos muito mais rápido. Acho que os brasileiros são muito abertos e a gente chama todo mundo de amigo, né? Demora 2 segundos para um gay olhar para uma menina e falar, oi, amiga, né? E aqui não, aqui é bem diferente. Eu acho que 4 meses morando aqui, a gente não tem amigos, né? Fora o pessoal brasileiro que a gente conhece, né? Mas assim, amigos canadenses não. Eu tenho essa proximidade mais ou menos com os meus colegas, mas, tipo, é isso. A gente se viu semana passada e desde então ninguém trocou mensagem com ninguém, ninguém falou nada com ninguém. Eu não falo com eles faz uma semana, então não somos amigos de fato, somos colegas de doutorado. Então essa aproximação eu acho que é muito diferente no Brasil. O conceito de simpatia, eles são muito simpáticos, tá? A gente ri muito quando a gente tá lá no bar, foi uma delícia, mas é um conceito diferente de simpatia. Então acho que isso é o que mais me pega como brasileiro, essa dificuldade de você segurar na mão dele, chamar de amigo e trazer ele para sua casa para comer pão de queijo, sabe? Acho que isso é o que mais me parece difícil em relação ao Brasil. Qual foi a coisa que mais te surpreendeu negativamente? Eu acho que o que mais surpreendeu negativamente é a relação do Rafa na busca de emprego dele, porque ele tem recebido alguns contatos em que perguntam o status dele. E aí, quando ele fala que ele tem um visto de trabalho, eles querem que ele tenha ou a cidadania ou a residência permanente. Isso pra mim é bizarro. Isso me surpreende negativamente, essa. Não sei se é uma discriminação, mas essa diferenciação que eles fazem entre você ter um visto de trabalho e você ter a residência permanente, porque no final das contas, nos dois casos, você está autorizado a trabalhar. Então eu acho que as burocracias aqui são meio burras, sabe? São meio. Claro que isso envolve também toda essa mudança política e econômica pela qual o Canadá está passando, por conta do Trump, da própria dinâmica mundial, né? Mas isso me surpreendeu negativamente. Eu já sabia que não ia ser tão fácil, mas eu estou achando até muito difícil, assim. Acho que o cerco tá fechando. É, As perspectivas são positivas, no geral, né? Mas vou falar sobre isso em outro vídeo. Mas, não sei, acho que isso me surpreendeu um pouco, assim. Eu achei que o famoso país de primeiro mundo, as burocracias seriam um pouquinho mais agilizadas. E quando a gente vai ver essa questão de contratação, eu mesmo, para receber, que eu comentei com vocês que eu ganhei a verba do meu orientador como auxiliar de pesquisa e tem que preencher os formulários de imposto. Ai, é um negócio mega complicado, assim. Eu falo, meu Deus, pra quê? E ninguém te dá instrução de nada, sabe? Ninguém te dá instrução de nada. Me mandaram um e-mail falando que eu tinha 31 dias para completar o negócio da plataforma, mas assim, nem me mandaram um contrato ainda, não me explicaram o que eu tenho que fazer. Então, realmente, as burocracias aqui no Canadá são meio burras, são meio idiotas, e isso é uma coisa que me surpreendeu negativamente. Eu achei que fosse funcionar de uma forma mais eficiente em relação ao Brasil, mas no final, eu considero que o Brasil tem muitos pontos mais avançados no Canadá em questões burocráticas, serviços do governo, que você consegue fazer tudo online, e aqui muito você tem que ir presencialmente. Então, achei isso ruim. Vocês pretendem imigrar? Sim, né? Pretendemos. Se as autoridades canadenses estiverem assistindo esse vídeo, não. Vou embora do Canadá assim que meu visto vencer. Porque é isso que você tem que falar pra eles, né? Você não pode falar que você quer ficar, senão eles negam seu visto. Mas, assim como a maioria das pessoas que vem pra cá estudando, né? Tipo, a gente tem intenção de ficar. Já contei pra vocês que a gente tá na burocracia do programa de trabalhadores qualificados. A gente recebeu uma intenção de recusa, porque um documento estava fora do formato, blá blá blá. Ainda não tivemos resposta, a gente viu que vai demorar uns 5 meses. Então deve vir lá para maio, junho, para a gente poder, talvez, se der certo, pedir a residência permanente já, né? Se não, vamos ter que esperar meu doutorado acabar. E se não mudar nada nas políticas de imigração, aí sim poderemos pedir a residência. Mas a nossa intenção no momento é
nos estabelecer no Canadá. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai acontecer tudo, se a gente vai se adaptar, se o Rafa vai conseguir se inserir no mercado de trabalho, se a gente vai gostar, de fato, de morar no Canadá de uma forma permanente, né? Não, ou se a gente vai querer mudar de Montreal, morar em outra cidade, se a gente vai talvez querer sair do Quebec. Não sei. Não sei ainda, eu acho que é meio cedo para dizer assim, quero passar o resto da minha vida aqui. No momento gosto, no momento passaria, né? Ficaria aqui, viraria residente permanente, mas acho que tudo pode mudar, né? Eu já tive alguns dias que eu questionei, falei, será? Será que Montreal é o lugar onde eu quero formar família, criar filhos? Não sei, talvez, né? Mas no primeiro momento, sim, a nossa intenção é imigrar de uma forma mais permanente. O que você faria de diferente na preparação da ida para Montreal? Eu acho que talvez eu não teria vindo para cá no inverno. Eu acho que foi lindo, assim, adorei ver neve, adorei conhecer Montreal toda branquinha, de neve, mas eu acho que foi um momento difícil socialmente, porque eu acho que os canadenses estão mais fechados, está todo mundo mais tremendo de frio, olhando para baixo na rua. Eu acho que foi o momento mais difícil para o Rafa se inserir no mercado de trabalho, porque não sei se é uma impressão nossa, mas agora que a primavera tá chegando, ele tá recebendo mais contatos, tá fazendo mais entrevistas. No inverno não tinha nada, tipo, absolutamente nada. Ele mandava currículo e não vinha nada. Então, acho que talvez o nosso timing foi ruim. E principalmente considerando agora que eu vou ter, tipo, 4 meses de férias, eu acho que faria mais sentido, talvez, eu ter me candidatado para começar o doutorado no outono de 2025 e a gente ter aproveitado esse tempo para acumular mais dinheiro, fazer as coisas com mais calma. Mas não sei, porque também o nosso proprietário no Brasil, ele queria vender o apartamento que a gente estava morando, ia ser um caos. Então, assim, as coisas aconteceram quando elas tinham que acontecer, né? O Rafa já estava perto de um burnout no trabalho dele, enfim. A gente estava precisando mudar de cenário, de ares. Só que acho que se eu, pensando racionalmente, assim, talvez teria feito mais sentido a gente vir para o Canadá agora no verão, por exemplo, né? A gente se instalar aqui ali por agosto para eu poder começar as aulas em setembro, né? Então acho que talvez nos daria mais margem de manobra para nos preparar financeiramente e emocionalmente. O Rafa melhorar o francês dele. Tudo bem que também acho que se ele não tivesse vindo para cá, ele não teria tempo de melhorar o francês dele da forma que ele tá melhorando. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês é que ele finalmente foi chamado para a francização, né? Que é o programa do governo para quem não fala francês e tem aulas de francês gratuitas pagas pelo governo, né? Então ele foi chamado, finalmente, as aulas dele começaram há uma semana, né? Foi com a professora Braba, ela é do Camarões, e ela só fala francês, e ela é braba. E o Rafa, ele sabe um pouco mais do que os colegas dele, ele já tá falando francês muito bom, já falei isso 1 milhão de vezes pra vocês. Mas é isso, ele melhorou o francês dele quando ele chegou aqui no Canadá. Então, enfim, é isso. As coisas aconteceram quando elas tinham que acontecer, mas respondendo a pergunta, acho que seria mais ou menos nessa direção. Próxima pergunta. Fala dos brechós. Você já foi em algum? Não fomos, mas queremos ir, né? Tem um brechó aqui perto que chama Renaissance. E, cara, é igual o álbum da Beyoncé, amo. E o pessoal fala que é maravilhoso. Eu conheci um menino, um brasileiro, naquele dia que eu fui pra faculdade lá, conhecer a faculdade, que fizeram o tour. Eu conheci um brasileiro e ele comprou um casaco de inverno. Ele tava vestindo o casaco belíssimo. Ele pagou, tipo, $20. E ele comprou nesse brechó. Eu e o Rafael, a gente tá assim, a gente sempre passa na frente dele. E a gente fala assim, vamos no Renaissance? Vamos no Renaissance? E aí tá sempre, a gente acabou de comer e tá querendo ir pra casa porque tá com a barriga pesada. Ou a gente tá na correria, enfim, a gente nunca vai lá. Mas a gente prometeu que vamos tirar um tempo agora em maio, que as minhas aulas acabaram, vou estar mais tranquilo, pra gente conhecer o Renaissance e conto pra vocês. Vou fazer um tour lá, mostrando como é o brechó. Mas já tenho spoiler de que tem muita coisa boa, mas tem que garimpar. E a última pergunta que me fizeram foi falar sobre o custo de vida, que não é uma pergunta, na verdade, mas me pediram para falar do custo de vida. Eu já falei sobre isso em vários outros vlogs, né? Mas agora, com a nossa experiência, assim, de mais tempo, vou dar um resumão. Opa, vou não, caneta. Um resumão do que a gente tá gastando por aqui. Basicamente, nosso aluguel, $1.868, um apartamento que eles chamam de 3,5, então tem um quarto e um cômodo que não tem janela, eles chamam eu considero metade, né? Então é um 3,5. Numa região perto do metrô, mas que não é no centro da cidade, né? Mas é uma ótima localização. $1.868, tudo incluso, né? Então, eletricidade, aquecimento, ar-condicionado, água quente, tudo incluso nesse valor. Internet, televisão,
tudo incluso nesse valor de 1.868. Então a gente gosta porque não tem flutuação nos valores, tá? Em seguida, $60 de transporte. Eu gasto $60 porque eu coloco a tarifa fixa, então eu posso usar à vontade. A tarifa estudante, $60. Eu pago $98 de celular, que é o financiamento do celular. Eu peguei um iPhone 16 Pro Max, então o financiamento do celular mais o plano, né? Então tudo com os impostos, $98. O do Rafael, eu acho que é tipo $94 por aí, né? Que mais? Mercado. Uma média de $120 a $150 por semana. Então, no total ali, entre $480 e $600 por semana, nós dois juntos, né? O casal. E já incluindo comida pra Paloma, coisa pra Paloma, a gente compra tudo no Walmart, então essa é uma média. Que mais? Só, né? Acho que é isso. E saidinhas que ocasionalmente a gente dá, mas a gente não sai muito, né? Pra economizar, justamente. Mas final de semana, vocês veem que a gente pede sushi, a gente vai no Dollarama. Então, eu não sei de certo quanto que a gente gasta, mas eu colocaria, sei lá, uns $50 cada final de semana. Então, no mês, uns $200 por mês nessas saidinhas, comprinhas e coisinhas, né? Então, vou fazer a conta direitinho, depois coloco aqui do lado, porque de cabeça não vai dar certo. E eu esqueci de fazer isso antes de começar o vídeo. Mas eu acho que, no geral, deve dar uma média ali de uns $3.000 por mês para um casal. O que para Montreal é muito bom, tá? Se você vai para Vancouver ou para Toronto, em Vancouver, dependendo, você vai pagar $3.000 só de aluguel. Então, eu considero que essa média de $3.000 é um valor ok, tá? Dá 1.500 para cada um. Justamente quando o Rafa se encontrar no mercado de trabalho, vai ficar bem tranquilo, porque o salário mínimo aqui é praticamente $2.000 limpo, né? Então, sendo 1.500 a parte dele, tranquilo, dá e sobra. E aí eu entro com a outra parte, com as minhas aulas, com as bolsas. Então, acho que para o casal funciona bem, tá? Ali essa margem dos 3.000. Claro, se você não tem muitas exigências. Se você quer morar mais perto do centro, um apartamento de 2, 3 quartos, vai ser sempre mais caro. Mas eu acho que pro nosso estilo de vida, nosso apartamento serve super bem, aceita cachorro, tem piscina, tem academia, tem coworking. Então, funciona muito. A gente não se priva de nada no mercado, a gente compra o que a gente quer comer. Então, eu considero que a gente vive bem, sabe? A gente, obviamente, não tem luxos, né? A gente não viaja ainda, a gente não tem carro, porque a gente não tem filhos, a gente não precisa de um carro agora, a gente preferiu morar perto do metrô. Então, essa média de 3.000 pro nosso estilo de vida, se você tem um estilo de vida parecido com o nosso, talvez funcione para você também, tá bom? E é isso pra caixinha. Obrigado por quem mandou pergunta. Vou abrir uma caixinha em breve também por conta dos 4 meses, então fica de olho no Instagram. E pretendo respondê-la mais rápido do que eu respondi essa, tá bom? Mas veio aí. Tô feliz que eu consegui cumprir essa meta, tá bom? E seguimos com o vlog. E não teve vlog, eu já tinha avisado no vídeo da semana passada que eu deixaria pra responder a caixinha num vídeo separado, assim fica mais organizadinho. E acho que realmente ficou. E, gente, só pra vir gravar essa finalização aqui fora, só pra mostrar o dia lindo de primavera que tá fazendo. Tô aqui de manga curtinha, acabamos de voltar do passeio com a Paloma. Falei, tentei gravar a finalização durante o passeio, mas tá muito barulho, cachorro latindo um pro outro, enfim, climas de primavera. Então tô gravando aqui na sacada de casa, já vou editar, vou postar, então vai sair fresquinho pra vocês. Muito obrigado pra todo mundo que tá acompanhando, que tá dando more force. O canal tá quase chegando em 400 inscritos, tô muito feliz. Sempre amo conversar com vocês, então me adiciona no Instagram, posta um comentário aqui no vídeo, eu respondo todo mundo com o maior carinho do mundo. E como sempre, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, e também de ativar o sininho, assim você recebe as notificações de um vídeo novo assim que ele for publicado, tá bom? Um beijo pra todo mundo e nos vemos domingo aqui no canal pro vlog da semana. Tchau, tchau!